Sejam bem-vindos a esse canal, meu nome é Vinícius. Meu é Ellen. Nós vamos continuar nossa leitura bíblica em ordem cronológica, vamos nessa? Números 35 diz assim: Nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: Mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades onde eles possam morar e também terras de pastagens ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor será para o gado, para ovelhas, para a cabra, para outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros cada lado, isso é, a mesma coisa leste, oeste, norte ou sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer por engano matar alguém, poderá fugir para essas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas de cada tribo será determinado pelo tamanho do território, isso é, no territórios maiores será escolhido o número maior de cidades, e territórios menores, número menor de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte: Quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará a salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham 6 cidades para fugitivos, 3 a leste do Rio Jordão, 3 na terra de Canaã. Essas 6 cidades serão de refúgio tanto para israelitas como para estrangeiros que moram com vocês, seja só por algum tempo ou para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com objeto de ferro, de pedra, de pau ou causou a morte dessa pessoa, ele será culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deve matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio e jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deve matá-lo. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que não seja seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra que venha cair em cima de alguém e cause morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte de seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas se qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por se vingar a morte de seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois voltará para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e seus descendentes em todos os lugares que morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceite dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quer voltar para sua terra antes da morte do sacerdote. Portanto, não profane com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinos profanam o país. É a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela, eu sou o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Então são leis e ordens na questão civil mesmo, né? Questão criminal, onde Deus estabelece a morte aí, né? A quem é assassino, e tem um pouco de misericórdia com aqueles que sem querer matam. Mas eles também pagam um preço de ir para uma cidade de refúgio, né? Sim. Até o grande sacerdote morrer. Sim. E Números 36 fala da herança das mulheres casadas. Versículo 1. Os chefes de família dos grupos de família de Gileade, descendente diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com os outros chefes de família israelita. Eles disseram a Moisés: O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeade
as suas filhas. Porém, se elas se casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas se casaram. Assim irá diminuir a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casarem e não será mais nossa. Então Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte: os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeade é essa: elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois o israelita deve ficar ligado, cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que estiverem em terra numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então, Macla, Tirza, Ocla, Milca e Noa, filha de Zelofeade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Elas casaram dentro dos grupos de família da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas a lei e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, nas alturas de Jericó, que fica no lado do rio. Então é legal porque levanta-se, né, alguns questionamentos, dúvidas na cabeça deles, e Deus sempre tem uma resposta, né? Não faça isso. Não ele fala, vou pensar, né? Vou analisar o caso de vocês. Não, é papum. Ele já sabia, né, que ia haver esse questionamento delas, se elas vão se casar, e aí vão ficando cada vez menor a terra deles. E aí já acharam uma solução deles casarem entre eles, que na cultura deles é meio que normal. Pra gente hoje em dia é meio estranho, né? Casar com tio, tia. Pra eles era normal. Então é isso, pessoal. Acabamos os números. Nós vamos agora para Deuteronômio e a gente se vê lá. Tchau, tchau.